o aumento da violência no âmbito familiar, que tem gerado muitos impactos negativos. Além da desestruturação, o número de agressões provoca danos psíquicos, físicos e, em alguns casos, até a morte. As imagens são fortes. Carlos Eduardo começa a gritar com Eliana. Durante a discussão, ele agride a própria mãe. Os vídeos foram feitos pela irmã do agressor, que estava em outro cômodo, inconformada com a cena. Ele desce as escadas e reclama com o pai, motivo da discussão. Ô pai, você acredita que eu cheguei com a mamãe e falei assim, mãe, eu pedi a Helena, pega lá 5 reais pra mamãe, vai comprar uma manteiga. A cena do estudante do 12º período de medicina, Carlos Eduardo Aquino Cardoso, de agredir a mãe, inclusive inclui uma ameaça de morte. Morre logo, seu morre logo! Pai, irmã, familiares, vizinhos e pessoas que conheciam o comportamento de Carlos foram ouvidas. Uma delas contou em depoimento que 4 dias antes do crime, Carlos Eduardo já havia ameaçado a mãe de morte. A irmã contou para a polícia que também chegou a ser agredida e o motivo de ter ido morar em outro município foi para se afastar daquela situação. Este advogado faz um alerta assustador. 70% dos casos recebidos em escritórios de advocacia são voltados para agressões em âmbito familiar. Tornou-se mais severo esses tipos de violência, principalmente contra a mãe, contra a mulher, dentro do poder familiar. E não só um crime de feminicídio, que foi alterado agora, mas o crime de lesão corporal, o crime de ameaça, todos eles interligados à constituição familiar, ao poder familiar, que com o objetivo é justamente derrubar essa crescente de violência que vem acontecendo não só no estado do Rio de Janeiro, mas como também em nosso Brasil. A polícia também registrou outro caso de violência no município de Campos. Um homem foi preso por ameaçar e tentar agredir a própria mãe, uma idosa de 69 anos. Em depoimento, ela disse já ter sido agredida pelo filho outras vezes. O levantamento do Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, aponta que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram com violência doméstica provocada por homens. E quanto menor a renda, maior a chance de a mulher ser vítima de agressões. 22% declararam ter sofrido alguma violência nos últimos 12 meses. Mais de 21 mil mulheres responderam à pesquisa de 2023, o que tornou o estudo o maior sobre violência doméstica já realizada no Brasil, apenas com mulheres. A pesquisa apontou que a violência psicológica é a mais recorrente, 89%, seguida pela moral, 77%, pela física, 76%, pela patrimonial, 34% e pela sexual, 25%. Cerca de metade das agredidas, 52%, sofreram violência praticada pelo marido ou companheiro e 15% pelo ex-marido, ex-namorado ou ex-companheiro. De acordo com o documento, a maior parte das vítimas tem conseguido terminar casamentos abusivos. É o resultado de uma sociedade que não tem costume de falar o que sente, é uma sociedade que não costuma conversar, não sabe lidar com conflitos, e isso estoura e acontece uma tragédia. No mundo ideal, antes mesmo de alguém chegar ao ponto de uma briga que seria, nem uma briga, um conflito que seria comum entre pessoas que convivem, se tornar uma situação de violência. A gente já conseguiria apaziguar isso de outras maneiras. Primeiro motivo, nos casos que a gente pega aqui no escritório, é situações de discordância no sentido de opiniões. Porque um filho tem uma determinada opinião e aí o familiar, ele ensinou aquele menino, ensinou o seu filho ou a sua filha em determinados conceitos e aí então esse familiar ele quebra esses paradigmas. O segundo, que é o mais que está em mais ascensão nesse momento, é a questão financeira, voltado ao valor econômico. E
E essa questão financeira está atrelado também a vícios de entorpecentes. Porque um jovem, ele, quando não tem condições de suprir a sua própria subsistência, ele depende do seu pai, e para saciar essa vontade, ele vai precisar do dinheiro da família. Respeitar pai e mãe, as pessoas da família, principalmente os mais velhos, era algo comum às gerações passadas. Seria talvez a criação na base familiar, o ensinamento das crianças, o segredo desta mudança que, por vezes, atualmente, acaba em morte dos entes que deveriam ser queridos? É importante a gente não entrar em pânico pensando que é o fim dos tempos. Mas a gente tem que entender que há 2 gerações para cá começou-se a questionar modelos de criação. Antigamente pensava-se pai, mãe, aquela figura autoritária que mandava e desmandava. Mas desde que a gente começa a questionar isso, nós temos pontos positivos. Pessoas que conseguem lidar melhor com conflitos, têm uma saúde mental melhor, e aí quando crescem são mais produtivas, conseguem ter desejo de fazer coisas porque elas querem. Porém, uma criação menos autoritária não é uma criação permissiva. É importante a gente pensar na importância dos pais serem também figuras de autoridades para essas crianças e adolescentes. Hoje a família em si, ela perdeu o controle, é uma família mais liberalista, em que o filho pode fazer o que quer, em que o filho quer, ele tem que prover o que o filho quer, e não um filho que agregue para a constituição familiar. Não é um filho que soma força com a família para tornar aquela família mais forte, mais sólida, mas não, é um filho que vem com uma ruptura familiar. E aqui está o ponto em que nós temos essa ascensão de crimes violentos com a família, por conta da rigidez e do vigor a ser cobrado pelos seus próprios pais.